Agora no Repórter MT eu converso com a médica em bem-estar e emagrecimento, Larissa Moraes, e a pauta de hoje é ansiedade, alimentação. Larissa, a ansiedade se reflete também no prato e no corpo? Com certeza. Se a gente entrar na esfera mulher, então, aí a gente... Assim, você pega 95% da população feminina. As mulheres são mais ansiosas que os homens? Elas são. manifestam de maneira diferente? Elas manifestam de maneira diferente. Existe toda uma questão hormonal relacionada à mulher, né? Então, a testosterona, ela dá uma segurada nisso no homem. E aí, a mulher tem o estrogênio e a progesterona que nos deixam mais suscetíveis emocionalmente. E né? a gente tem o ciclo menstrual. Uhum. E o ciclo menstrual... A TPM. A TPM, e aí a gente fica muito mais ansiosa nesse período. Justamente. E tem, assim, muita queixa. Por exemplo, quando a gente pergunta de TPM, tem TPM? Tem. O que você faz na TPM? Eu gosto de comer doce, eu fico ansiosa, eu quero comer doce, ou então eu choro, eu quero comer. Então é muito comum. A mulher, ela é mais ansiosa que o homem, ela é menos da prática, assim, do objetivo, né, do que o homem. É a questão do razão e emoção, mais ou menos assim. Então a ansiedade, a comida é utilizada como válvula de escape para ansiedade, sim, muito. E por que o doce a gente tem a sensação que quando come o doce fica mais calmo? Então, o que acontece em relação ao doce, né? E aí, se a gente colocar principalmente ao chocolate. Quando a gente come esse tipo de alimento, a gente tem alterações hormonais que dão uma sensação de prazer, principalmente na formação, por exemplo, de neurotransmissores como a serotonina. Então, quando você come, você tem aquele curto período de um prazer intenso, que é aquele alívio, assim, de nossa, é aquela comida que abraça, né? Que delícia, gente. Você dá até água na boca, né? Água na boca, porque eu tenho sonho de valsar bolsa. Então, mas isso é muito momentâneo, porque o que acontece? Quando você come, essa sensação ela é muito curta, então ela te coloca num ciclo de vício, de que assim, você tá sempre querendo aquele momento de prazer, e aí você come, aquele momento é curto, a gente tem umas alterações hormonais, tipo pico de insulina, baixa de glicose, enfim, que fazem com que você tenha fome, e aí você come esse tipo de alimento, aí você sente com prazer, aí demora um tempo, tá com fome de novo, então você entra num círculo vicioso de que você não consegue se livrar do doce. Então a gente pode sim ser viciada em refrigerante. Com certeza. Absoluto. E parar com o vício de refrigerante, ele é tão árduo quanto qualquer outro vício. Sim, com certeza. Né? A mesma coisa do chocolate, sou chocolatra. Então, e assim, quando você vai fazer essa transição, você nunca pode tirar de uma vez. Né? Então, na alimentação, a gente não tira de uma vez. Né? Porque realmente você sofre muito com essa restrição. Então a gente começa a fazer diminuição de quantidades, a gente diminui as quantidades e a gente começa, depois que você já está mais adaptada, a fazer trocas inteligentes, né? Então você troca o chocolate ao leite pelo chocolate. Eu não consigo comer 80%, um exemplo. Mas você troca o chocolate ao leite por um chocolate 30% cacau, né? Você troca o chocolate por um bolo gostoso, saudável que você faz de banana ou com uma cobertura com cacau. E tem algum chocolate assim de concentração que é legal? Então, os chocolates, por exemplo, os inflamatórios, sim, né? Os chocolates que são os ricos em cacau, né, são os meio amargos, eles são bem melhores do que os chocolates que são ao leite. Mais açúcar. Isso, exatamente. Então, assim, não exime o chocolate de ter, às vezes, o açúcar, tudo, mas a concentração de açúcar e leite são bem menores do que a concentração de cacau. Então, o chocolate, pelo menos 50% cacau, é uma alternativa. E assim, você não precisa comer a barra inteira, porque também é uma coisa, é um gatilho. Você tem que tomar muito cuidado, porque tudo é um gatilho. Né? Então a gente tem duas maneiras só de fazer isso. Ou você transforma o seu ambiente em um ambiente emagrecedor, em que você tira tudo da frente para você não correr o risco de você cair em tentação, porque a gente não tem maturidade emocional para isso. Ou se a sua mente lida melhor com trocas e com diminuição da quantidade, porque você se sente inserido no contexto de que você não está ficando sem o chocolate ou sem o doce, mas sim que você está diminuindo quantidades, você pode trabalhar dessas duas maneiras. E a gente hoje encontra receitas, até a gente precisa fazer uma pauta que a Larissa vai ensinar pra gente algumas receitas,
e que falta o hábito. A gente está tão acostumado àquela mesma receita daquele bolo de chocolate tradicional de família que às vezes Sim. falta o hábito de aprender um outro que pode ser tão saboroso, porém mais Isso, saudável. isso, Eu mas encontro sim opções saborosas. A gente tem hoje algumas objeções relacionadas à comida saudável. Uma é de que a comida saudável ela não tem sabor, né? Ela é insossa porque o sal é sal rosa, ou às vezes é sem sal, ou que os doces são doces ruins, porque as pessoas têm aquele estigma de associar tipo doce com doce de whey protein, às vezes que também existem doces de whey protein que são deliciosos, né? Tudo é uma questão da receita. Então, isso é a primeira objeção, de que os doces saudáveis não são gostosos. E não, os doces saudáveis podem ser muito gostosos, muito mesmo. A gente tem, na verdade, outra objeção que é treinar o paladar. Tipo, o meu paladar não se adapta. Claro que o seu paladar não se adapta. Você está acostumado o tempo todo a comer uma coisa rica em açúcar, você viciou o seu paladar nisso e você é viciado no açúcar, né? Você caiu várias vezes para aprender a andar de bicicleta ou para aprender a andar. Então, você vai sim ter uma dificuldade no início, mas depois você também treina o seu paladar. O seu paladar pode ser treinado para isso, né? E hoje a gente tem uma objeção que é uma objeção que a gente sabe que é importante, que é a questão do custo. Esses ingredientes, eles acabam sendo muito mais caros do que os ingredientes comuns, né? Que açúcar, arroz branco, enfim, essas coisas. Então, a gente sabe que esse é um impeditivo real, né? Se a gente falar do ponto de vista socioeconômico do Brasil, tudo, isso é uma coisa que está muito no topo da pirâmide, né? A gente não fala que, assim, que todo mundo tem acesso, porque não tem. Então, por isso que a gente fala muito também do descascar mais e desembalar menos. Até a questão, por exemplo, do refinado. Se eu pego um açúcar mascavo, ele vai ser melhor que o açúcar refinado. Isso, e ele é mais caro do que o açúcar refinado. E ele é mais caro. Então, a gente vai fazendo Na essas... dúvida, você não compra nenhum, porque aí você economiza dos dois lados. E o mel, Larissa? O mel, a gente tem, a questão do mel é o seguinte, hoje tem muitas empresas, muitas marcas de mel. Então é o seguinte, o mel que é considerado, vamos colocar aí, orgânico, e quando a gente fala orgânico, é aquele mel que foi tipo, feito sem nada de química dentro, a criação das abelhas, enfim, toda aquela coisa natural, mais, aquela pegada mais natural. Então esse mel, sim, ele é muito interessante, porque apesar de ter açúcar, a fonte do açúcar é um açúcar de fonte orgânica, né? E tem outros componentes de vitaminas muito relacionados à imunidade, então o mel é anti-inflamatório, realmente. Mas é calórico? É calórico, a gente não tá falando de caloria. A comida saudável não necessariamente é uma comida que ela tem pouca caloria, né? A comida saudável às vezes não é uma comida light, uma comida de baixa caloria, né? Por isso que o interessante é que as pessoas saibam se alimentar ou percam o peso e passem a se alimentar de uma maneira saudável sem preocupar com a caloria. Porque aí consegue manter um equilíbrio. Isso, porque muitas vezes a gente tem a caloria vazia. O que é caloria vazia? Tipo, é o salgadinho que as crianças têm comido hoje. É o suco daquela marca lá que tem o... de caixinha. De caixinha. De caixinha. Gente, eu vou dar um testemunho aqui. Eu aprendi, a partir das entrevistas com Larissa, eu mandava esse suco. Ela me deu uma bronca. Hoje eu faço. Todo dia meu filho vai pra escola. É suco a partir da polpa ou da fruta, porque ela me ensinou. Isso. E aí, tirando açúcar. Tipo assim, sem coar, açúcar, sem nada, pra gente manter as fibras, né? E melhorar um pouco a absorção ainda disso. Preciso da pauta pra aprender a fazer as outras coisas. Mas vai dar certo, a gente vai com fé, tira uma coisa de cada vez, né? Isso aí. Mas é possível. A gente começa a informação circular e o hábito também muda. E a questão de moda também. A gente já falou aqui. Óleo de coco, por exemplo, teve uma época que o óleo de coco, ele entrou era todo mundo utilizando óleo de coco em tudo quanto é lugar, do cabelo à panela. Eu falo assim, no cabelo porque a gordura hidrata, né? Tudo bem, então vai romper a barreira aí da pele e vai hidratar o cabelo. Mas assim, não é... Eu acho assim, o que acontece muito nessa área é que essa parte tanto da alimentação, dos benefícios da alimentação, dos tipos de alimentos que vêm surgindo relacionados à alimentação saudável, eles são muito novos, se a gente avaliar nos últimos 20 anos. Isso é muito novo, 20 anos, 10 anos, isso é muito novo. Se tanto de farinha, por exemplo, exatamente, né? Farinha de amêndoa, farinha você de não coco, sabia fazer. farinha...
Ou você fazia farinhas. de uma maneira que era... A gente usava só farinha de trigo. Isso, exatamente. Mas o que aconteceu? A gente tinha lá atrás o trigo grande, tudo, que tinha um caule longo, então o glúten ele era outro processo, né? Era mais integral, enfim, você não tinha um índice glicêmico tão alto, não era refinado, o nutriente era distribuído por todo o caule, enfim. Aí começou-se a era da industrialização. E com a industrialização, na Revolução Industrial, isso daí começou a passar a ser tudo assim. Não, agora nós não vamos colher mais nada no campo, nós vamos industrializar tudo. E com o advento da industrialização, aí a gente começou a notar as doenças cardiovasculares, a presença do diabetes, dos infartos, das demências, tudo a alimentação isso, é diretamente, assim, no seu ponto de vista, ela é impactante em doenças dessa natureza. Com certeza, absoluta. Hoje o hipertenso que inicia a medicação com, por exemplo, 25 anos, se ele fizer uma mudança de estilo de vida, muito provavelmente com essa idade, e lógico, com acompanhamento e avaliação, ele pode retirar essa medicação dentro do tratamento dele. Ele vai adiando exatamente pela saúde. E aí tem um outro quesito que é muito interessante, a gente até estava conversando, né? Não só em relação aos jovens, mas o quesito estresse. Então, assim, você tem a Revolução Industrial, os fast foods começaram a entrar no meio do caminho, você cada vez menos sem tempo, e aí você senta para comer o fast food, tudo aquele boom de doenças, né? E aí que começou uma outra fase agora, que eu acredito que as próximas gerações, elas já venham muito mais conscientes relacionadas à comida, porque hoje a gente já tem uma educação um pouco melhor em relação à comida. A gente tem essas opções no mercado, antes a gente não tinha. A gente tem essas opções, mas por outro lado a gente se assusta em ver o jovem, por exemplo, hoje nessa ansiedade, ligados em mídia social de tal maneira que a gente consegue observar, vai a uma praça de alimentação de um shopping, você vai ver o jovem ou o adulto, a criança mexendo no celular, jogando e tá comendo aqui. Não tá nem percebendo o sabor da comida. Exatamente. Pega o copo de refrigerante, tá bebendo 500 ml e comendo, e aqui, ó. Exatamente. Não nem percebe. A gente parar e focar no que a gente está comendo é essencial, Larissa. Agora eu vou comer, então eu vou olhar o meu prato e eu vou me alimentar. Isso, eu vou falar sobre uma coisa muito legal relacionada a esse comportamento. Primeiro, assim, eu acho essa questão dos jovens que você pontuou interessantíssima. Eu tava lendo uma reportagem essa semana que ela fala sobre o espectro emocional que a gente está criando de jovens, né? A gente que eu digo sociedade. Porque, assim, os jovens, as crianças, elas estão crescendo e pra gente conseguir trabalhar, você acaba entregando a criança ou na escola, ou enfim, ou dá o celular, a criança chora, você tá lá fazendo um negócio, tô aqui o celular. Tá bom. Parou, você silencia a criança. E que até porque a gente trabalha muito também com tecnologia. Isso, seu filho tá vendo você trabalha com tecnologia e fala, mas eu não posso. Na verdade, assim, eu nem questiono essa questão do tempo, tudo que eu sei que existe muito isso. Mas o que tá acontecendo? A gente tá deixando a criança, o jovem, não entender e não lidar com as suas frustrações. Porque aí a hora que ele chora, ele esperneia e você dá o celular, que tipo de frustração ele teve? Nenhuma, porque você deu o celular pra ele. Então ele vai crescendo, aquela coisa, ele não sabe lidar com as frustrações, ele não sabe lidar com isso, ter paciência. E aí ele começa a ficar com N problemas emocionais quando atinge a adolescência, entendeu? Se a gente aliar essa questão das redes sociais, em que as pessoas estão cada vez mais sozinhas, a interação é cada vez mais virtual, e você tem querendo ou não, é um monólogo que você fica ali, né, nas redes sociais, e você deixa de ter interação. Isso alimenta a frustração, alimenta a ansiedade, alimenta a sensação de depressão, de estar sozinho, e os problemas emocionais eles começam a surgir com maior intensidade. E com certeza a comida é uma válvula de escape. Não se corre mais, não se brinca mais, não se levanta da TV para desligar a TV, não se engaja em outras atividades. Então isso é muito preocupante, né? Isso é muito preocupante. O jovem de hoje, ele vai ter problema. E quem tá aí com seus entre 15 e 20 anos vai ter muito problema por conta dessas repercussões. Até porque um tempo atrás, né, na geração dos nossos pais, ou até mesmo na nossa adolescência, a gente ia pra cozinha pra fazer um bolo, pra fazer uma comida. Hoje você pede. Hoje você pede. Tem, né, os aplicativos. E assim, claro, o que a gente precisa entender é que a tecnologia, ela veio pra ajudar, ela não veio pra acabar com a sua vida.
O que a gente tem que ter é discernimento e equilíbrio. Isso. E eu vou querer voltar naquela Porque a questão gente que é você falou. tecnológica, a gente é desse meio da tecnologia. Claro. Então vamos trabalhar em prol dessa tecnologia Claro. e que se reverbere em boas ações. Sim. Eu só vou voltar na questão do comportamento, que é muito importante. Existe uma coisa hoje que a gente fala muito em consultório, que é a atenção plena à mesa. Não, então, ter atenção plena à mesa. Então, você vai se sentar à mesa, você tira o celular, você já tem aquele comando interno de que desliga a televisão. Agora é a hora da minha refeição. Então você vai sentar, você vai olhar o seu prato, você vai interagir com o seu prato, você vai respirar profundamente. Claro, Cris, eu tô falando isso, mas eu sei que hoje a nossa vida é corrida, eu sei que as pessoas não têm tempo. Eu tô falando num cenário que é o ideal. Sim. Talvez você não tenha tempo mas durante só de a deixar semana, o celular de lado já vai ser uma grande mudança. Você já consegue fazer isso, né? Faça no seu final de semana, né? Comece a exercitar isso daí. Então a pessoa vai sentar, ela vai respirar, ela vai saborear a comida, ela vai mastigar mais vezes. Então, isso é um termo até que tem sido muito utilizado, que é o mindful eating, né? Que é a atenção plena à mesa, a atenção plena ao comer, né? Como você estabelece aquele comportamento com a comida. De, nossa, eu peguei uma comida, eu peguei um doce para comer. Eu vou olhar para aquele doce e vou assim, nossa, será que realmente eu preciso disso? Eu tô com fome. Se eu como um pouquinho, eu preciso ir exatamente. Muito mais. Isso acontece muito comigo. Agora que eu tô assim nas redes sociais, eu tenho disseminado muito essa questão do emocional, né? A gente gravou o vídeo no canal, então as pessoas estão sabendo mais um pouco da minha história, dos meus apegos emocionais e tudo. E aí, assim, a pergunta muito que eu tenho feito pra mim quando eu pego um doce é assim: que tipo de sentimento ou que tipo de emoção eu tô querendo preencher dentro do meu coração com esse doce? Porque tem alguma coisa que tá querendo ser preenchida, né? Uma coisa é o normal, natural, Sim, é a vontade, mas é algo que extrapola. Sim, claro. Mas eu tô com vontade de comer. Não, Okay. Não, Larissa, assim, eu sei que você não deve comer, mas é que eu tô com vontade de comer. Faz tempo que eu não como doce, vou comer. Não, é aquela coisa, você pega um brigadeiro, você come, aí você pega o segundo e fala assim, pra quê? Pra quê? Pra quê? É difícil, não é fácil. Eu mesmo, falo assim, eu ajudo, assim, eu já ajudei mais de 5, 6 mil pessoas a perderem peso. Eu tenho essa dificuldade, eu tenho, né? Eu sou um ser humano, eu sou médica, mas eu sou ser humano, eu sou uma mulher. Né? Exatamente, não, mas a gente tem isso, assim, a ansiedade e a questão, tipo, de extravasar isso de alguma maneira. E a comida é uma válvula de escape importante. Porque é árduo, né, Larissa? Exige dedicação da gente. Toda mudança e ter uma vida, um estilo de vida saudável, ele é árduo porque é muito mais fácil e sedutor a gente ficar na cama, comer uma pizza com refrigerante. Com certeza. Mas o ganho desse caminho mais árduo, ele é muito melhor depois, né? Nossa, depois é muito melhor. E aí, a partir do momento que a gente consegue mudar esses hábitos, mudar essa alimentação, a minha ansiedade diminui a partir de uma alimentação mais favorável? Porque eu tô me iludindo no doce. Então, se eu pego uma alimentação saudável, isso vai refletir também na minha ansiedade? Vai refletir na sua ansiedade, vai refletir. Por exemplo, você pode comer alimentos que são ricos em triptofano, por exemplo, a banana. O triptofano, ele ajuda a produzir um neurotransmissor importante chamado serotonina. Né? A serotonina dá essa sensação do bem-estar, do aconchego, de nossa, eu não preciso mais. Claro, mas você vai falar assim, ai, doutora, você tá me mandando comer uma banana no lugar de brigadeiro? Lógico, mas isso é um início. Ah, não vai comer a banana, mas pica a banana, põe uma canela em cima, joga aquele mel bonito, um pouquinho em pode cima. Até dar uma aquecida. Pronto, dá uma aquecidinha. Pronto. Claro, eu não quero que você coma achando que é um brigadeiro, mas eu quero que você coma com atenção plena. Eu tô comendo isso aqui, e aí você pode falar com você. Eu tô comendo essa banana desse jeito hoje porque eu te fiz um propósito comigo, entendeu? Mas eu poderia estar comendo brigadeiro, mas não, eu tô comendo essa banana, e que bom que eu tô comendo essa banana. Eu venci mais um dia, mais um passo. Quando você fala, você mostra pro seu cérebro, você dá um comando pro seu cérebro de que isso é o certo, e começa a ficar mais fácil. Larissa Moraes, minha entrevistada de hoje.